Boa noite. Ao vivo é assim mesmo, né? Tem os acertos, tem a máscara, tem tudo. Mas, irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para engrandecer o nome desse Deus poderoso que nos deu Jesus para morrer e ressuscitar. E dezembro, a gente não sabe se foi realmente a data em que Jesus nasceu. Provavelmente não. Mas nós escolhemos como sociedade celebrar esse nascimento. E a palavra dessa noite é para que possamos chegar mais perto desse Jesus que nasceu por nós e celebrar Ele. E quero agradecer aqui a oportunidade do pastor Alex estar pregando. Eu falei com ele em setembro, estou com uma saudade de falar com a igreja, de pregar. Eu não sou pregadora não, mas eu estava com saudade de estar aqui de frente aos irmãos e falar. E falei com ele assim, se você me der a oportunidade numa quinta-feira na live, eu aceito, né? Estou muito atarefada, vai ser muito bom parar, meditar na palavra com os irmãos. E aí, o que aconteceu alguns dias depois? Surgiu a vaga de um culto que precisava de um pregador. E o pastor Alex olhou para mim e falou, é agora. E eu estou aqui. Mas estou aqui pela graça do Senhor, porque essa semana os irmãos sabem que eu tive um piripaque do Chaves aí, né? Um estressezinho em alta. Mas eu pensei na segunda-feira, quando tudo começou a ficar meio nebuloso, e eu falei, Senhor, eu queria tanto estar com meus irmãos lá na igreja e pregar a palavra do Senhor. Será que não vai ser dessa vez? Mas o Senhor me sustentou durante a semana, e acho que na quarta ou na quinta-feira, o pastor Alex chegou em casa e me perguntou, você realmente vai pregar domingo? Eu falei, olha, até hoje de tarde, eu não tinha essa certeza, porque eu estava com muito medo, né, preocupada de assumir a responsabilidade de chegar aqui e não estar bem de saúde. Mas naquele dia, o Senhor falou comigo enquanto eu estendia as roupas no varal. E o que Ele falou comigo, eu vou compartilhar com os irmãos, que Ele me trouxe à memória. Né? Essa palavra Deus já tinha me dado, mas o Senhor vai trazendo à memória, né, e vai nos dando esperança, não é isso? É o tema dessa série de mensagens, há esperança, existe esperança. E não precisa você estar numa calmaria, não precisa você estar bem de saúde para que a esperança esteja viva em você. Não precisa estar tudo bem para que a esperança exista em você. Eu sou prova disso aqui, né? Não estou bem de saúde, mas o Senhor me fortaleceu e eu estou aqui para compartilhar da palavra com os irmãos. Eu queria compartilhar com vocês uma obra de arte bem recente, bem nova, de um artista plástico brasileiro. Silvia, você coloca para mim, por favor? Esse artista, ele é grafiteiro, ele faz murais gigantescos, e ele fez esse mural, que nos mostra como que a sociedade clama por algo bom, por esperança, né? E essa obra, ela mostra crianças de várias religiões diferentes clamando por cura. Ele fez uma homenagem a todas as pessoas, as crianças que estão espalhadas pelo mundo, que passam ou passaram pelo Covid. Ele fez, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, dia 5 de abril ele lançou esse mural. Então, é fresquinha essa obra de arte. Como vocês sabem, eu sou professora de arte, eu não tenho como não falar de arte. E a arte, ela é uma expressão do ser humano. É aquilo que ele sente. Em cada época da vida humana, o ser humano se expressa através da música, da pintura, do seu corpo. E aí está a nossa sociedade de hoje, atual, clamando por esperança. Ele disse, através desse mural, que a vontade dele é que a cura viesse, que a cura acontecesse, que as pessoas se livrassem do Covid-19, que é o que está assolando a Terra nesse momento. Então, através desse mural, eu queria dizer para você que o mundo clama por esperança. Todos nós clamamos por esperança. E quando ele colocou esse mural ali, ele quis dizer assim, olha, vamos acreditar na cura. Só que nós estamos aqui nessa noite, diante de Deus, para dizer que não temos que acreditar só na cura física, mas que existe uma cura muito maior, maior do que essa que o mundo clama, que é a cura da alma. E o Senhor está aqui nessa noite para curar você, para limpar você daquilo que tem te assolado, aquilo que tem tirado a sua esperança, porque Ele tem a maior esperança. E eu quero compartilhar com você da palavra do Senhor em Hebreus 10. Eu sei que está meio escurinho, né? Mas vai ser projetado. Quem conseguir ler, abrir sua Bíblia e poder ler junto comigo, ou aqui junto no telão. Nós vamos compartilhar Hebreus 10,
19 a 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corações lavados com água pura. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quanto vocês veem que se aproxima o dia. Amém. Que palavra maravilhosa. Quando o povo hebreu ouviu essas palavras do autor desta carta, eles estavam diante da fé. Eles acabavam de crer que Jesus era o Salvador. E o que fazer com a fé mediante as lutas e as diversidades que eles estavam enfrentando, como nós estamos enfrentando aqui? E diante disso, o autor desta carta incita o povo, convida o povo à persistência. E essa palavra eu quero hoje que possa permanecer no seu coração. Porque se a gente não tiver persistência, nós não vamos alcançar aquilo que nos está prometido. Enquanto eu estava ali louvando, eu fiquei muito emocionada, até fiquei com medo. Eu falei, já estou chorando aqui, imagina, né? Porque a palavra do Senhor vai entrando, vai nos emocionando. Não tem como não. E eu pensando, Senhor, como é difícil permanecer, como é difícil ser persistente na fé. Não é fácil. E nessa noite o Senhor continua nos convidando a essa persistência. E uma coisa que Hebreus relata no próximo capítulo, se você folhear aí ao capítulo 11, o autor vai fazer menção a um povo bem frágil. Igual o pastor Expedito pregou semana passada. Frágil, qualquer coisa abala, assim como nós. Mas esses homens e essas mulheres, apesar de ser frágeis, eles foram vencedores por meio da fé. Então, ali ele relata Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó. E ele conta a história de cada um ali de forma resumida, no capítulo 11. E ele exalta uma questão que eu vou ler com vocês aí em Hebreus 11. Também peço que você possa acompanhar esse texto. Uma coisa muito impressionante, que eu fiquei impactada em setembro. Eu estava lendo a Bíblia, acompanhando o livro de Hebreus na minha leitura diária, naquele período, e eu estava passando uma dificuldade com a Valentina, normal de mãe, desfraude. Quem não sabe que Valentina está no desfraude? Só que não tem convivência aí com a gente, porque eu falo disso o tempo todo. E nesse dia eu estava muito sem esperança, falando, Senhor, a gente ensina, a criança não aprende. Aí o desespero da mãe, não vai aprender nunca, né? Parece. E o Senhor me trouxe essa palavra ali, falou comigo, e cada um, quando a gente lê a Bíblia, a gente coloca aquilo que está cabendo no momento ao nosso coração. E o Senhor falou para mim profundamente, eu fiquei emocionada, porque o Senhor falou assim, você pode não ver, mas você tem que crer. Vamos ler o texto para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha, começando do 13. Todos esses ainda viveram pela fé, esses que eu citei, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Aleluia! Eles não estavam preocupados com essa terra. E em conversas com o pastor Alex, nós estávamos compartilhando da nossa família, a luta que temos passado com o Adriano, com a saúde do Adriano. E nós estávamos falando, se nós firmarmos nosso olhar nessa pátria, nós não vamos resistir, nós não vamos persistir na nossa fé. Então, assim como
esses homens e essas mulheres que foram citadas aqui novamente na palavra do Senhor, nós precisamos persistir em nossa fé. Mesmo que a gente não veja, pensem, eles não viram, mas eles creram até a morte. É difícil, né? Eu estou falando isso para vocês, vocês estão me olhando. Não é fácil. Você pensar que você pode não ver aquilo que o Senhor te prometeu, mas vai acontecer. Vai acontecer. Mas o que importa não é o que você constrói para essa terra. Aqui nós somos forasteiros. Nós não somos deste lugar. Estamos de passagem aqui, mas isso é difícil. A gente se apega a uma roupa bonita, a casa limpa, a casa produzida, um carro bom, um emprego bom, uma faculdade que eu sonhava. A gente se prende a essas coisas. A gente se perde nessas coisas. E o povo daquela época também. É só a gente piscar um pouquinho, estamos nós, prestando atenção nesse mundo. Então, a convocação aos hebreus e a convocação a você, nesta noite, é que você tire os olhos dessa pátria. Não olhe para este lugar com esperança neste lugar. Você está aqui com um propósito, mas você não é daqui. Então, a sua persistência na fé tem que ser para a pátria, para a nossa pátria celestial que o Senhor está nos preparando. E a convocação é a persistência na fé, mas sem o olhar no Deus provedor. Eu enfatizei aqui na nossa palavra nessa noite. A gente olha para Deus como provedor. Nós temos que glorificar o Senhor por tudo que temos. O salário que entrou na conta, glória a Deus, o dinheiro entrou, poderia não entrar. Nós temos uma geladeira com alguns alimentos que podem saciar a fome da nossa família. Glória a Deus, temos que glorificar. É milagre do Senhor. Temos água encanada, temos tantas coisas. Mas o nosso olhar não pode ser nesse Deus como provedor. Porque o momento em que a doença chegar, no momento em que faltar o pão, você vai deixar a sua fé. E por isso, irmãos, eu glorifico por essa igreja. Porque mesmo nesse tempo de pandemia, nós estamos sendo fiéis. Fiéis não só nos dízimos e ofertas, não, que eu digo. Mas eu vejo a igreja vibrante, trabalhando. Trabalho de formiguinha. Essa produção linda para Jesus que está aqui nessa noite. Isso foi trabalho de coração, de alma, persistência na fé. As visitas que a gente recebe do portão, um irmãozinho lá mascarado, entregando um presentinho especial, como essa semana aconteceu, cada professor recebeu um carinho da igreja. Isso é maravilhoso, irmão, isso é persistir na fé. Mesmo em meio às lutas e às dificuldades, nós estamos persistindo. Mas nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus, mas não de um Deus provedor. Você não pode olhar Deus como só um provedor. Os problemas e as lutas, elas são muito mais importantes que as bênçãos. Forte isso, né? Os problemas e as lutas são mais importantes que as bênçãos. Porque é na luta, porque é no problema que o seu coração amadurece, que sua vida é fortalecida na presença do Senhor. Essa semana eu fiquei pensando muito sobre isso, que eu poderia não estar aqui com os irmãos. Não era nenhuma doença grave, mas era uma coisa tão pequena que me incapacitava, talvez, de estar aqui. Talvez não, com certeza. Me impediria de estar aqui. Mas eu louvo a Deus por ela, porque eu me acheguei muito mais perto de Deus, um pouquinho mais. Cada luta que a gente passa, cada situação que a gente pensa, Senhor, mais uma, né, Enesi? Mais uma luta, mais uma dificuldade, Senhor. Mas pense, é esse problema que te faz forte. É esse problema que te faz persistir, amadurecer na presença do Senhor e não desistir da caminhada. Porque você reconhece que esse Deus que está diante de você, que está contigo, vem caminhando com você. Tem uma coisa que acontece com a criança que a gente fica indignado. Você quer dar um legume para ela comer. Não é só criança não, né? Tem adulto também. Mas a mãe, o pai está ali. Come o tomate, come a verdurinha, faz bem para a saúde. E a criança não quer comer. Acha ruim o sabor, não quer comer a textura. Valentina fala, eca, não quer comer. E a gente fica chateado com a criança. Isso é bom para você. E aí, a criança não come. Sabia que você, diante de Deus, é igual a criança que não come o legume amargo, com a textura ruim? Deus está te dando uma luta, uma prova, uma circunstância que é para você amadurecer, que é para te nutrir, para te fortalecer. E você rejeita. Eu rejeito. Eu nego o alimento de Deus. E quando eu faço isso, eu deixo de me fortalecer.
A gente conversa muito lá em casa, e eu estava esses dias falando com o Alex que como que a gente se engana. Quando você levanta de manhã, você está na correria, você come pelo menos uma fruta ou um copo de leite e segue o dia. Às vezes chega de tarde e você fala, gente, eu não almocei com tanta correria. Como que você se sente? Muito fraco. Mas você se reconhece fraco por causa da falta do alimento. E Jesus? E quando a gente não come nem um pedacinho do doce de Jesus de manhã, e nem de tarde, e nem no almoço, como que você chega inteiro à noite? Não chega, irmãos. Nós não chegamos inteiros à noite, nós chegamos, às vezes, frustrados, desanimados, desamparados, porque nós não nutrimos com a palavra do Senhor, com o amor do Senhor. Estou falando isso de mim. O dia que eu me enrolo e acho que tenho que correr com as coisas, e chego à noite, eu chego uma pessoa bem pior do que aquela que acordou, porque eu não me alimentei, porque eu não me nutri com aquilo que o Senhor tinha para me dar. Então, muitas vezes, nós fazemos como as crianças, negamos o alimento saudável. E quando eu falo para a gente que nós temos que persistir na fé, não como um Deus provedor, porque nós temos que olhar para o nosso Deus como um Deus perdoador, como aquele Deus que tirou o pecado da sua vida, como Deus que te curou, que te sarou, que te limpou. Olha para você agora, vê como você é hoje, através da presença de Jesus que te purificou. Esse Deus que você tem que olhar, porque aí sim você vai persistir na fé. Porque quando você olhar para a doença, quando você olhar para a falta de um alimento, quando você olhar para alguma coisa que está do jeito que você acha que não deveria estar, mas ao mesmo tempo você olhar para o Deus que te curou, que te salvou, que te restituiu vida e vida eterna, você vai persistir. Então olhe para o Deus. Todos os dias, quando você pensar nas dificuldades, você tira essa mentalidade de que está faltando algo. Não está faltando nada, Jesus já te deu tudo. É claro, irmãos, volto a dizer, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o Deus que nos dá o alimento, que nos dá o trabalho, mas o que mais importa não é isso. Eu passei essa situação de saúde, né? Desculpem estar falando isso toda hora, mas é porque está muito latente, né? Por quê? Porque eu estava muito preocupada com a provisão. Porque eu assumi responsabilidades a mais do que eu deveria. Eu não disse não para mim mesma, porque muitas vezes eu dizia assim, eu não sei dizer não para o outro me pede algo e eu faço. Não é. Eu, pelo menos, entendi que eu não sei dizer não para mim. Então, quando eu sou convidada a algo, eu estou dizendo não para mim ou sim para mim. Então, nós precisamos entender isso, que nós precisamos dedicar o nosso dia a dia, a nossa vida, na busca por essa persistência, na busca pela fé. E eu queria compartilhar mais um texto, que está em Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Você conta para todas as pessoas que você crê. Então vamos nos apegar a essa esperança que nós professamos, porque Ele é fiel. Quantas vezes nós já ouvimos esse texto? E mesmo assim a gente fica, às vezes, reclamando das coisas, a gente fica ranhetando, né? Reclamando mesmo. Então, que você possa ficar firme nessa esperança, porque nós professamos um Deus que é fiel, Ele prometeu, Ele vai cumprir. E eu pergunto para você, o que Jesus nos prometeu? Ele nos prometeu uma casa de 2 andares com um carrão na garagem? Foi isso que está escrito na Bíblia, irmãos? Então, por que a gente se engana tanto? Por que eu me engano tanto com essas coisas? Por que eu quero a minha casa tão bonita, arrumada, limpa, e o meu coração está sujo, está precisando ser varrido, está precisando ser lavado? E eu fico me enganando com tantas coisas do dia a dia. Porque nós tiramos o foco do Deus perdoador, do Jesus que nos purifica, e nos olhamos para o Deus provedor. E essa promessa que Jesus disse, Ele vai trazer, Ele vai nos recompensar. Em Hebreus 10, 35 diz, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Permaneçam firmes nessa fé, porque o Senhor vai nos recompensar. E eu queria compartilhar com você agora um vídeo que vai lembrar muito aquilo que o pastor Expedito falou conosco na noite do último domingo, né, que estivemos aqui. Nós somos frágeis, mas somos altamente recicláveis. Vamos ver o vídeo? Como não olhar uma lagarta, né, ali, ó,
se alimentando. Mesmo nos dias mais trabalhosos, a gente consegue observar a natureza, não é isso? E ela está se alimentando. Ela está no processo. Quando a gente observa a planta está devastada, que a lagarta comeu tudo, porque ela quer se alimentar. E depois de bem alimentada, ela começa o processo de transformação. Você sabia que muitas vezes a gente pensa que dentro do casulo, a lagarta só cria asas para voar depois, mas na verdade acontece algo fantástico. Ela libera uma substância, uma enzima, e o corpo dela vai sendo totalmente transformado. Essa enzima encobre todo o corpo e tudo é desfeito, tudo, coração, todos os órgãos, toda a estrutura corporal dela vai ser transformada dentro desse pequeno casulo. E a gente fica pensando que apenas as asas são formadas, mas na verdade ela se refaz por completa. E isso não leva um dia. Dependendo da espécie, 15 dias, 20. E ela se transforma num casulo. E dentro desse casulo há uma fantástica transformação. Aquela lagarta não existe mais. Tudo se transforma e tudo se faz novo. E aí sim, depois de muitos dias, ela está pronta. Dentro daquela lagarta havia o DNA de uma linda borboleta. E aí sim ela está pronta. Pronta para sair. E voar. Você sabe, a vida é um processo. E assim como as lagartas se transformam naquilo que Deus as projetou para ser, Deus também tem algo projetado para você. Deus tem algo sendo feito dentro de você, mas muitas vezes nós não temos a paciência de esperar as etapas. Imagina essa lagarta, se naquele momento que ela era lagarta, ela quisesse saltar da planta, ela ia espatifar no chão e morrer. Então, nós precisamos respeitar as etapas do processo. Nós desistimos da nossa fé, nós perdemos a esperança porque nós queremos queimar etapas. Nós queremos pular da planta, nós queremos voar antes das asas serem formadas. E nesse processo, o Senhor quer transformar a tua vida. Dentro de você existe o DNA que Deus colocou. Você não é igual a ninguém. Você é único. Então nós temos que crer que o Senhor está projetando algo cada dia. E você se pergunta, mas até hoje, tantas tragédias aconteceram na minha vida, a minha vida não serve, eu erro muito, eu de novo estou pecando nisso, de novo eu estou cometendo aquele erro. Mas assim como Deus faz com a natureza, os vegetais, com os animais, Deus quer fazer em nossas vidas, Ele nos ama. E Ele pode te fazer novo, de novo. Amanhã e depois de amanhã, Jesus tem um novo para a gente todos os dias. E o inimigo, ele sabe disso, ele nos acusa, mas você está de novo ansiosa, Viviane? Você já não aprendeu que a ansiedade é pecado? Que você tem que entregar toda a sua ansiedade ao Senhor? O inimigo vem nos acusar, mas o Senhor diz para mim, não, eu estou aqui de novo para te ajudar, para te pegar pela mão, e você vai caminhar. E você vai persistir, e você vai vencer, e você vai chegar aonde eu quero, aonde eu projetei para você. Assim como essa lagarta, nós não podemos queimar etapas. Não queira ter a maturidade de um senhor de 80 anos, com 20 anos. E não espere isso dos outros, que muitas vezes a gente espera do outro, né? A maturidade que a gente tem. Eu sou muito assim. Eu acho que o outro tem que enxergar igual eu enxergo. E Deus está trabalhando isso em mim também. Nós precisamos respeitar o outro. Cada um tem a sua fase de maturidade. Cada etapa, ela não pode ser quebrada. Imagina se alguém fosse ali naquele casulo tão bonitinho, tão fechadinho, pegasse um estilete, cortasse com todo cuidado e tirasse a lagarta. Ou, perdão,
a lagarta em processo de metamorfose, antes da hora, essa borboleta ia fazer o que com ela? Talvez não estivesse formada nem as asas, ou as asas estariam atrofiadas, ela não ia conseguir voar, ela não ia chegar ao objetivo do seu DNA. Então, nós precisamos respeitar essas etapas de maturidade e de crescimento. E eu estou falando isso tudo com vocês porque eu creio que o Senhor, Ele quer nos fortalecer em meio às lutas, em cada etapa da nossa vida, em cada circunstância, em cada coisa que acontece. E eu fico perguntando para vocês, assim, esses domingos todos, qual é a diferença entre esperança e fé? Né? Nós estamos falando de persistir na fé, estamos falando de esperança, fica um pouco confuso. E eu queria compartilhar com você isso, essa explicação do qual é a diferença para caminhar para a nossa conclusão dessa palavra. Então, o que é a esperança? O que é a esperança? É quando você tem expectativa que algo vai acontecer. Você tem uma expectativa. E a Bíblia ela fala sobre essa esperança. Está em Romanos 8, 24, 25. Pois nessa esperança fomos salvos. Perdão, mais uma vez. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Perdão, quem que espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardámo-lo pacientemente. Então, esperança é esperar por algo que está por vir. Nós precisamos fortalecer nossa esperança. A esperança, ela traz alegria ao nosso coração. Quando você está esperançoso, você fica alegre, você fica mais paciente, você fica mais fortalecido para vencer a luta, para mudar a sua vida, quando você tem esperança. Precisamos alimentar a esperança em nosso coração. E a fé? O que é a fé? A fé, olha que termo difícil que eu achei no dicionário. A adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Ou seja, quando o teu espírito crê profundamente em algo, que aquilo é verdade para você. Isso é o dicionário que diz. Isso é fé. Quando você internalizou no seu espírito e aquilo é uma verdade absoluta. Alguém pode dizer para você que esse microfone é vermelho e você vai acreditar porque aquilo você internalizou. Né? Você crê, é fé. E na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre a fé? A fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E ainda ela continua dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a fé é quando você crê em algo firmemente. E uma coisa que eu fiquei pensando, a Adrianinha perguntou para o pastor Alex qual era a diferença entre fé, né, Adrianinha, e esperança. E eu precisava compartilhar isso com os irmãos. E eu fiquei, gente, como que Deus é perfeito, Ele vai trabalhando a palavra dEle de uma forma tão plena, que a fé é que nos leva à esperança, irmãos. Olha que coisa linda. A fé nos leva à esperança. A fé nos leva a crer verdadeiramente que existe a esperança. E crendo que a esperança existe, crendo que essa esperança existe, nós temos a certeza de que nós vamos vencer. E quem é a nossa esperança? A nossa esperança ela só tem um nome que é Jesus. Quando o artista O Cobra pintou aquele mural, ele idealizou a esperança dele na cura do Covid, não é? E quando ele idealizou isso, ele pensou nesse momento. Mas Jesus ele não pensa numa coisa, ele projetou, Deus Todo-Poderoso projetou tudo para nós através de Jesus. E a nossa esperança é Jesus. Em Hebreus 10, 9 e 10 diz assim, então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Isso Jesus falando. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Não precisa mais de sacrifício, não precisa de mais nada. Nós temos o sacrifício por todos, que é o sacrifício de Jesus. Nós temos a esperança, irmãos. Amigos, queridos irmãos que estão em casa, nós temos a esperança. Nós não precisamos de mais nada.
nada além dessa esperança. Porque, como eu falei, a gente deposita a nossa esperança no nosso pagamento, a gente faz uma hora extra. Nossa, eu vou ganhar um dinheiro extra, eu vou fazer muita coisa, o dinheiro chega, você gasta em 2 minutos. Colocou a esperança na coisa errada. Eu coloco a esperança numa faculdade. Vou falar um negócio aqui, os jovens não me... Aí você coloca a esperança na faculdade, você termina a faculdade, você vê que o mercado de trabalho é muito difícil. Que aquela formação sua talvez não vai... Não é? Mas você vai persistir, você vai vencer. Em nome de Jesus, porque eu também venci, tá bom? E aí, se a gente deposita a nossa esperança nessas coisas que passam, então nós temos que estar focados no nosso Jesus, que é a verdadeira esperança. A psiquiatria, ela diz que há 3 necessidades básicas do ser humano. O ser humano, ele precisa de pertencer, ele precisa de ter um significado e ele precisa de ter segurança. Com essas três necessidades, o ser humano é saudável. E olha que interessante, como que Deus faz tudo perfeito. Ele criou você com essa necessidade. Foi o Senhor que nos criou, foi o Senhor que formou a nossa carne e nos deu fôlego de vida. E Ele nos criou com essas 3 necessidades. Sabe por quê? Porque Ele supre todas elas. Olha só, você precisa pertencer a Cristo. Entregue a sua vida. Se você já entregou a sua vida a Jesus, se entregue todos os dias. Todos os dias você precisa estar aos pés de Jesus. Como eu falei, não adianta você comer uma fruta e não comer um pouquinho da palavra do Senhor, se alimentar da palavra do Senhor. Não adianta você comer um prato de arroz e feijão e não se alimentar do Senhor. Não adianta, irmãos. Sabe por quê? Você vai chegar com a barriguinha, nutridinha, fortinho, saudável, corpo, mas a sua alma adoentada. E nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então você precisa de Cristo, pertença a Cristo. Esse vazio vai ser suprido a partir do momento que você pertencer a Cristo. Quando o povo de Hebreus ouviu essa palavra do autor da carta, eles já eram de Jesus. E por que ele insistiu em falar isso para eles? Persistam. Porque o mundo vai nos tentar dar uma rasteira o tempo todo. O pecado, o inimigo, ele vai tentar nos tirar do foco o tempo todo. Então, pertença a Jesus. Outra necessidade é ter significado. Cumpra a sua missão. O significado da tua vida é cumprir a sua missão. Qual é a sua missão nesse mundo? É cortar um cabelo de forma bonita? É fazer um pão? É fazer um bolo? É dar uma boa aula online agora, né? É curar alguém através de um medicamento, de uma cirurgia? Essa é a sua missão? Atender bem os seus clientes no seu comércio? Qual é a sua missão? O significado da nossa vida é a nossa missão. É ser de Jesus e levar isso para outras pessoas. Essa é a nossa missão. Como diz a nossa missionária da APEC, a Cidélia, primeiro a missão, depois a profissão. Ela diz isso para as crianças. E eu tenho isso como lema também lá em casa, para a Valentina. Não adianta querer que ela seja uma médica, sei lá o quê. Primeira coisa que eu quero é que ela seja serva de Jesus, que você tenha isso na sua vida, na sua família. Cumpra a sua missão, porque o significado vai existir, senão vai ficar esse vazio o tempo todo na sua vida. E você que não tem Jesus, você precisa cumprir a sua missão. Você não está ainda cumprindo. Cumpra a missão de seguir a Jesus e falar desse amor para outras pessoas. Como nós lemos lá no início, no capítulo 10, quando o texto fala... Deixa eu colocar aqui para citar para os irmãos. Quando ele diz, consideremos-nos uns aos outros para incentivar-vos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos com a igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós precisamos persistir na nossa missão. Não adianta eu cumprir, eu estou falando, estou sendo repetitiva, mas é porque nós nos enganamos muito, irmãos. Nós nos perguntamos por que São Gonçalo está assim, tem tanta igreja em São Gonçalo. Porque eu escolho, Viviane, cuidar da minha casa, fazer minhas coisas, legal, ótimo. Temos que fazer isso, precisamos cuidar. Mas o que eu tenho feito para cumprir a minha missão
Aquilo que Deus planejou para a minha vida, que Ele botou no meu DNA, que eu estou aqui, ó, no meu casulo, sendo projetada, sendo lapidada, para que quando as minhas asas chegarem, para quando o meu corpo estiver todo refeito, eu olhe para trás e possa voar livre na presença do Senhor, cumprindo essa missão. E por último, né, ter segurança. Que segurança que nós temos? Segurança da salvação. Não é nenhuma novidade que você está ouvindo. A segurança em Cristo Jesus. As suas necessidades como ser humano, de acordo com a psiquiatria, estão resolvidas. Você tem que pertencer a Cristo, cumprir sua missão e ter segurança na sua salvação. Porque nos dias maus, porque nas dificuldades, porque na luta do dia a dia, você vai persistir, porque você vai lembrar da cruz, você vai lembrar que Jesus ressuscitou, você vai lembrar que Ele fez uma morada para você. E isso vai te dar segurança, isso vai trazer paz ao teu coração. Essa paz que nós cantamos agora há pouco. E tendo essa segurança, nós vamos caminhar na persistência, na presença do nosso Senhor. E mais um pouco da palavra do Senhor. Em Lucas 19:10 diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos no meio dessa pandemia, no meio das circunstâncias da vida, da violência. Mas o Filho do Homem veio buscar o seu coração perdido, transformar e te dar um coração novo. Todos os dias o Senhor está pronto para isso. E você que não tem Jesus, Ele está pronto para fazer isso com você também. Jesus quer transformar a sua vida, Ele quer te dar novo, tudo de novo, todos os dias. Jesus nasceu a esperança. Nasceu Jesus, meus irmãos. E Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Vou convidar o Ministério de Louvor para vir aqui para frente, estar junto comigo para começarmos a louvar novamente aqui o Senhor. E dizer para você que nessa noite, a minha oração é que o Deus Altíssimo alcance teu coração e transforme e retire tudo aquilo que o inimigo colocou aí, que colocou aqui em mim, a falta de fé. Porque nós não cremos mais da forma que cremos antes, talvez. Você é crente em Jesus, mas você pode desanimar na fé. Então não permita que isso aconteça. Essa noite o Senhor está nos convidando. Creia, Jesus nasceu, a esperança está aqui. O Natal é a esperança. O Natal é o nascimento desse Jesus que veio para nos resgatar do pecado, da vida de pecado. Mas Ele veio nos resgatar também das nossas lutas, das nossas dificuldades, do dia a dia. Creia que Jesus quer te fazer novo. Lembre dessa borboleta que no início era tão feia, que tem gente aí, Beth me contou que o pai dela queimava todas as lagartas no quintal. Eu falei, nossa, matou muita borboleta. Eu sou apaixonada por borboletas. Então, assim, eu fiquei... Ai, meu Deus. Lá em casa tem um pé que está preto de tanta lagarta. Pastor Alex está doido para meter fogo. Eu falei, deixa aí. São mais de 100 borboletas no próximo mês. Deixa elas aí. Talvez você esteja aí feinho, igual uma lagartinha que todo mundo está querendo te queimar. Não é não? Mas o Senhor está aqui para te dizer, eu estou no processo com você. Talvez você não esteja sendo tão agradável às pessoas, você está ranzinza, não sei. Deus está aqui dizendo, estou no processo com você. Deus quer te transformar, quer te fazer novo, creia. Mas, gente, eu já fiz tanta coisa errada, eu não sirvo mais, eu quero ficar escondidinho. Não, Jesus quer te transformar, Ele quer fazer algo novo. Tudo novo de novo. Aleluia. Glórias a esse Jesus. Vamos cantar, vamos louvar. Eu quero orar. E em seguida a gente vai cantar. Vamos nos pôr em pé? Eu espero que essa palavra tenha sido de crescimento para a tua vida. Uma palavra simples, mas de esperança. Que o Senhor possa transformar os nossos corações. Santo Deus, nós estamos aqui nessa noite para dizer, Deus, faz de novo, Senhor. Como o Senhor falou na noite passada, no último domingo, através do pastor Expedito, e tem falado através de cada pastor. Senhor, nós estamos aqui com os nossos corações prontos. Nos coloque, Senhor Deus, no seu casulo.
Transforma o nosso coração, transforma cada parte do nosso corpo, a nossa alma, Senhor. Se tem aqui alguém doente fisicamente, que seu corpo adoentado, Senhor Deus, que o Senhor possa curar. Nós cremos na cura, Senhor, física. Senhor, se existe alguém aqui com a sua alma doente, alguém que está na sua casa nesse momento, no seu trabalho, Senhor, doente, emocionalmente, que o Senhor venha também, Senhor, e cure, transforme, Senhor, porque nós cremos na cura emocional também. Mas, Pai, nessa noite, nós queremos de coração aberto dizer: cura, Senhor, a nossa alma. Restaura a nossa fé, Senhor. Nos ajuda a persistir, porque muitas vezes, Senhor, é muito difícil persistir com as lutas, com as rasteiras, com as acusações de Satanás. Quando ele vem dizer que a gente não vai conseguir, que a gente está errando de novo, que ninguém vai acreditar em nós, mas o Senhor acredita, aleluia. Senhor, cura cada vida aqui. Restaura a esperança, Senhor, porque através dessa fé, da persistência na fé, crendo que Jesus é o nosso Deus, que veio ao mundo, que nasceu, nós sabemos que vamos alcançar a esperança viva que é Ele. Ele é viva a esperança. Ele é o caminho que leva para a nossa pátria. Aqui não é a nossa pátria, Senhor. Nos lembra disso todo dia, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. E peço mais alguma coisa, Senhor, que é alegria, que é paz, Senhor. Tira a angústia dos nossos corações e traz a Tua paz, que é maravilhosa, Senhor. Faz milagre no coração de cada um que está aqui em seus lares, Senhor, trazendo alegria. Invade os corações, Senhor Deus, com a Tua paz, porque nós acabamos de ler em Isaías que o Senhor é o Deus da paz. A paz verdadeira, não a paz que o mundo diz que precisamos, mas é uma paz que mesmo nas lutas, que mesmo naqueles dias em que nós queremos que o Senhor volte, que a gente não está suportando este mundo, ela vem, invade, nos fortalece e nós continuamos de pé. É essa paz que nós queremos, Senhor. Continua conosco neste dia, durante toda esta semana, Senhor, que essa palavra venha aos nossos corações, nos fortalecendo, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Obrigada, meus irmãos. Vamos cantar?